Tá ok, Alessandro? Que a paz e a graça do Senhor esteja com todos nós. Amados irmãos, hoje a nossa mensagem, ela está baseada numa passagem muito importante por ocasião da entrada majestosa do Senhor Jesus em Jerusalém. Esta passagem está, ela bem descrita em Mateus 21:5 e Zacarias 9:9. Está lá, dizei à filha de Sião, eis aí vem teu rei humilde, montado em um jumento, num jumentinho, cria de animal de carga. Vamos apreciar esta lição. O reino de Deus, amados, é a mensagem central do Evangelho no Novo Testamento. Foi o tema principal da pregação de Cristo e dos apóstolos. Havia naquela época uma expectativa do povo judeu que o Messias haveria de vir. Vendo os feitos poderosos de Cristo, eles esperavam que houvesse um príncipe temporal que pudesse guerrear contra as hostes romanas e restaurar aos judeus a sua nacionalidade perdida e a Israel, o reino. É assim, torná-los livres. Embora não cresça em Cristo com uma fé espiritual, esperava, entretanto, que talvez ele pudesse ser para eles um grande libertador, e nós vemos que em uma ou duas ocasiões eles queriam tomá-lo quiseram, né, tomá-lo para fazer o rei, mas ele ocultou-se. Ele veio para salvar outros e não para fazer-se rei, no sentido que eles entendiam. O Senhor tinha operado o mais notável milagre. Ele havia ressuscitado Lázaro, que estava morto 4 dias na sepultura. Este foi um milagre tão inesperado, tão espantoso, que tornou o assunto principal da cidade. Multidões foram de Jerusalém a Betânia, que era pertinho, 2 milhas, para ver Lázaro. Então, o milagre foi bem autenticado por uma multidão de testemunhas e foi, em geral, aceito como uma das grandes maravilhas do século, e eles inferiram disto que Cristo devia ser o Messias. Então, o povo determinou agora que eles devessem levá-lo, fazê-lo rei e liderá-los contra as hostes romanas. Ele não pretendia essas coisas, mas prevaleceu o entusiasmo deles, pelo qual o Senhor pôde ter a oportunidade de realizar o que tinha sido escrito pelos profetas. Você imagina que aqueles que espalharam os galhos no caminho e clamaram Hosana, Hosana, desejavam um Cristo como um príncipe espiritual? Não, nada disso. Eles queriam um libertador temporal. E quando eles descobriram mais tarde que estavam enganados, odiaram da mesma forma que o tinha amado. Agora, o clamor era crucifica-o, crucifica-o. E era um clamor tão alto e veemente quanto Hosana, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. O nosso Salvador, então, utilizou-se do equivocado entusiasmo deles para diversos fins e propósitos. Era necessário que a profecia fosse cumprida. Alegre-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém. Eis aí vem teu rei, justo e salvador humilde, montado em um jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Zacarias 9. Era necessário, além disso, que ele reivindicasse publicamente ser o filho de Davi e mostrasse ser o legítimo herdeiro do trono de Davi. E ele fez isso na ocasião. Importante também que ele deixasse os seus inimigos sem nenhuma desculpa, a fim que eles não dissessem, se é tu o Messias, dize-nos claramente. E eles disse-lhes claramente, está em Lucas 14. Esse adentrar montado pelas ruas de Jerusalém era um manifesto de proclamação de seus direitos tão claro quanto poderia ser emitido. Cristo utilizou o fanatismo popular como uma oportunidade de pregar-nos um sermão vivo, incluindo grandes verdades que estão sujeitas a serem esquecidas, por causa do nosso caráter espiritual. Por este modo, através das ruas em pompa, Jesus foi aclamado como um rei. Aquela reivindicação tinha sido em grande medida até agora, né, conservada na obscuridade. Mas antes que ele fosse para o Pai, quando a ira dos seus inimigos tivesse alcançado a mais extrema fúria, e quando a sua própria hora de mais profunda humilhação tivesse chegado, ele fez uma reivindicação aberta diante dos olhos de todos os homens para ser chamado e reconhecido como rei. Ele chama 2 de seus discípulos e envia a ordem. Ide à aldeia que está diante de nós e logo achareis presa uma jumenta. E com ela um jumentinho. Zacarias 9:9.
Ele reúne sua corte. Seus 12 discípulos, aqueles que sempre o acompanhavam, estavam à sua volta. Ele monta o jumento, começa a cavalgar através das ruas e as multidões batem palma. Não menos que 3.000 pessoas deveriam estar presentes naquela ocasião. Alguns indo adiante, outros seguindo após ele, e alguns parados para ver o espetáculo. Ele cavalgava para a sua capital. As ruas de Jerusalém, a cidade real, estão abertas para ele. Ele tinha estado algumas vezes no pórtico de Salomão, mas estava mais frequentemente na encosta da montanha do que no templo. Ele era um rei espiritual. Portanto, ele não ia para o palácio temporal, mas para o palácio espiritual. Ele cavalga para o templo e, tomando posse dele, começa a ensinar como nunca tinha feito antes. E toda a terra escute. É Jesus, o filho de Davi, o rei dos reis. Os imperadores dão lugar a ele, ao homem que nasceu numa manjedoura, ao homem cujos discípulos eram o quê? Pescadores. Dá lugar a ele, cuja veste foi de um camponês, de costura, vestido de tecido, de cima a embaixo. Ele não usa nenhuma coroa, exceto a coroa de espinhos. Contudo, ele é mais nobre que todos, inclusive nobres imperadores e reis. Não veste púrpura, entretanto, ele é o rei dos reis. Sob seus pés não havia nenhuma sandália prateada adornada com pérolas, porém ele é coberto de glória. Em seu trono, alto acima dos reis da terra, ele proclamou-se rei. Fosse o desejo de nosso Senhor, aquelas multidões que o seguiram nas ruas realmente o teriam coroado. Então, e dobrando os joelhos, o aceitariam como o ramo que brotou da seca raiz de Jessé, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus selos. Os 7 selos. Está em Apocalipse 5:5. Tivesse ele dito apenas uma palavra, eles teriam ido com ele e, de surpresa, tomado o palácio de Pilatos, que com poucos soldados de guarda seria feito prisioneiro e pagaria com a sua vida. Diante do indominável valor, da tremenda fúria agora de um exército judeu, a Palestina poderia ter sido rapidamente limpa de todas as hostes romanas e se tornado novamente uma terra real. Mas ainda, nós afirmamos que com seu poder de milagre, pelo qual os soldados recuaram quando ele disse, eu sou, caíram. Ele poderia ter limpado não somente aquela terra, mas as outras todas. Poderia ter marchado de país em país, de reino em reino, até que todos tivessem cedido a sua supremacia. Se o seu reino fosse deste mundo, ele poderia ter fundado uma dinastia muito mais duradoura que as outras. Destruiria a margem de Roma com uma massa despedaçada, com um vaso destruído por uma haste de ferro, ele poderia ter sido feito em pedaços. E ainda assim, irmãos, se for a vontade de Deus, ele pode fazer seus santos, cada um deles, príncipes. Ele pode fazer a sua igreja rica e poderosa. Ele pode elevar a sua religião, se ele preferir, e fazê-la mais magnificente e suntuosa. Se esta for a sua vontade, não há razão para que toda a glória que nós lemos no livro do Velho Testamento sobre Salomão não pudesse ser dada à igreja agora sobre o filho de Davi. Mas ele não veio para fazer isto. E por isso, a impertinência daqueles que pensam que Cristo deve ser adorado com uma esplêndida arquitetura, com magníficas vestimentas, com orgulhosas procissões, com aliança de Estado com a igreja, fazendo os bispos da igreja, senhores ricos e governadores, erguendo a própria igreja e tentando colocar sobre seus ombros aquelas roupas que nunca lhe caberão, vestimentas estas nunca foram destinadas à igreja do Senhor. Se Cristo se preocupasse com a glória deste mundo, logo ela estaria a seus pés. Mas ele não se preocupa com isso. Levem suas quinquilharias para outro lugar. Tirem suas lantejouras daqui, ele não as quer. Removam a sua glória, a sua pompa e seu esplendor. Ele não necessita de nada de suas mãos. O seu reino não é deste mundo. De outro modo, seus servos lutariam, seus meninos seriam vestidos com mantos de escarlate e seus servos estariam assentados como príncipes. Ele não se preocupa com isto. E qual era o seu reino? O seu reino não é físico, nem geográfico, nem político. Jesus disse a Pilatos, e respondeu Jesus, o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora, o meu reino não é daqui. João 18. Mas ainda na sua ascensão,
Jesus foi exaltado à destra de Deus, Atos 2, e coroado Senhor e Cristo. Jesus não somente é o Cordeiro sacrificado pelos nossos pecados, mas ele reina no seu trono, sendo-lhe dada toda a autoridade no céu e na terra. Mateus 28. O povo de Deus, não busque por isso, por glórias terrenas. O que seu mestre não teria, não procure para si próprio. Igreja de Cristo, o que o Senhor desdenhou, desdenhe você também. Em terceiro lugar, e aqui está o cerne do assunto, você viu que Cristo reivindicou ser um rei, que tipo de rei ele poderia ter sido, e não foi. Mas agora veremos que tipo de rei que ele é. É significativa na linguagem bíblica a mudança súbita, começando no Pentecostes. Foi nesse dia, quando homens e mulheres que ouviram a mensagem do Evangelho e responderam através da fé, tomaram seus lugares no reino messiânico, submeteram-se ao nome e à autoridade de Cristo. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados. Atos 2, 38. Nunca mais os apóstolos pregoaram que o reino viria. Daí para sempre, o reino de Cristo seria tratado como um fato consumado. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Colossenses 1,13. Agora, sim, os discípulos de Jesus Cristo precisam ser designados povo do reino. E também é verdade que seu domínio se estende até os rebeldes que o rejeitam. Está em João 12. Aqueles que se submeteram ao seu domínio e se revestiram dele no batismo já não são estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Efésios 2. Os cristãos gozam de todos os benefícios da cidadania, porque nossa pátria está nos céus. Filipenses 3. E compõe uma nação santa, conforme Pedro. Nós, discípulos, precisamos chegar a ver-nos como servos comprados e pagos pelo sangue de Cristo. Somos sacerdotes e nos oferecemos a sacrifícios vivos a Deus. Romanos 12. Em termos práticos, o povo do reino precisa agir como povo do reino. Devemos viver e respirar, não de acordo com os dogmas eclesiásticos das igrejas ou costumes éticos de uma sociedade educada, mas segundo os decretos do nosso rei. Servimos a Cristo e a nenhum outro, porque ele é o nosso soberano Senhor. O Evangelho nos mostra que o reino de Cristo é um reino muito estranho, totalmente diferente de qualquer coisa jamais vista ou que ainda será vista. O reino de Deus é um reino às avessas, irmãos. O maior é o menor. Quem quiser ser o primeiro deve ser o servo de todos. Os que estão no topo da pirâmide vão para baixo, e os que estão embaixo fazem uma viagem para cima. Dispersa os que no coração alimentam pensamentos soberbos. Derruba seus tronos os poderosos, exalta os humildes. O reino de Deus vence os preconceitos. É o governo de Deus. Onde uma pessoa se submete a Cristo, aí está o reino. O reino de Deus é a presença do rei. Onde está o rei, está o reino. Está instalado na minha e na sua consciência. Vence o preconceito religioso. Os gentios são alcançados por Jesus. O samaritano é um exemplo de vida cristão. O reino quebra as barreiras sociais e denominacionais. Não há raças, classes, não há denominações. A mulher proscrita samaritana, torna-se missionária. Vence o preconceito político e ideológico. Jesus chama um de extrema direita, que é Mateus, e outro de extrema esquerda, Simão Zelote. Vence o preconceito social e moral. Jesus transforma uma mulher prostituta e possessa na primeira missionária de sua ressurreição. Jesus transforma um louco possesso num missionário de Decápolis. Jesus chama rudes pescadores e com ele transforma o mundo. Jesus transforma o maior perseguidor da igreja no maior apóstolo. O reino é a pérola de grande valor. É como um tesouro escondido. Quando você o acha, abre mão de tudo e quer comprar esse reino. Ficar fora do reino, amados, é ficar fora da festa do rei, da festa do rei, das bodas do filho do rei. Aonde o reino de Deus chega, quebram-se as correntes da opressão. Jesus veio para levantar a cabeça das pessoas para uma nova vida, para um novo mundo, para uma nova realidade. Aonde o evangelho chegou, as nações saíram da escuridão, da ignorância,
da escravidão. Jesus veio para quebrar o jugo do pecado. Ele veio para soltar as ligaduras e as algemas potentíssimas do mal. Muitos vivem no calabouço, numa masmorra existencial. São escravos do vício, do pecado, do mundo, da carne, do diabo. Mas quando o reino chega, chega nova vida. Não podemos viver no reino de Deus comportando-nos como filho do reino das trevas. Somos livres, santos, novas criaturas. No reino, grande é o que serve. O rei se cinge com a toalha e a bacia. Agora é tempo do reino da graça. Jesus estabeleceu, legisla, salva, defende, dirige e edifica a sua igreja na terra. Ele era um reino, em primeiro lugar, no qual os seus discípulos são os componentes da corte. Nosso bendito Senhor não tinha príncipe à espera, nem porteiros de bastão negro, nenhuma guarda real que ocupasse o lugar deles. Altos oficiais, não, porque uns poucos e pobres, humildes pescadores eram seus discípulos. Aprenda então que, se no reino de Cristo você quer ser um nobre, você deve ser um discípulo. A porta de entrada do reino é o arrependimento e a fé. Marcos 1,15. Só entra no reino os que nascem de novo. João 3,3. Quem crer e for batizado, será salvo. Sentar aos seus pés é a honra que se lhe dará, ouvindo as suas palavras, obedecendo seus mandamentos, recebendo a sua graça. Esta é a verdadeira dignidade. Esta é a verdadeira magnificência. O mais pobre homem que ama Cristo, ou a mais humilde mulher que está desejando aceitá-lo como seu mestre, torna-se imediatamente membro da nobreza que espera por Cristo Jesus. Que reino é este que faz pescadores nobres e camponeses príncipes, enquanto eles ainda continuam pescadores e camponeses? Este é o reino do qual nós falamos. O serviço divino é a mais alta patente. Toda vez que o Espírito Santo regenera um coração, o reino vem e o rei governa. Não política, mas o evangelho. As leis do rei não são proclamadas pela boca do arauto, mas escritas no coração. Mas onde estava escrita a lei? Estava escrita no coração do homem, a quem pertenciam, a jumento e o jumentinho, pois ele imediatamente disse, deixai-os ir. E cordialmente, com grande alegria, ele pensou ser uma grande honra contribuir para a cerimônia real daquele grande rei de paz. Assim, irmãos, no reino de Cristo, você não verá um enorme livro de leis, nem jurista, procuradores, advogados, que necessitem esclarecer a lei. As leis do rei não estão em nenhuma ordem escrita em papel. O advogado está na consciência. A lei está escrita não em pergaminho, mas promulgada e escrita como os decretos de Roma. Não como os decretos de Roma, sobre aço e aflição, mas sobre as tábuas do coração. Não há nada escrito. Agora é o coração. A vontade humana é persuadida à obediência. O coração humano é moldado à imagem de Cristo. A ordem de Cristo, sua vontade se torna o desejo de seus súditos. Sua glória é seu alvo principal. Lá vai o rei, o mais pobre de toda a classe. Porque aquele rei não tinha onde reclinar a cabeça. Lá vai o rei, o mais pobre de todos, sobre um jumento de um outro homem que um outro homem tinha emprestado. Lá vai o rei, alguém que está para morrer, desprovido do seu manto para morrer, nu e exposto. Ele ainda, o rei no seu reino, o principal, o príncipe, o líder, o coroado de toda a geração, simplesmente porque ele tinha o mínimo. Era ele que tinha dado mais aos outros e retido o mínimo para si. Ele que era o menos egoísta e o mais abnegado, este que viveu o máximo para os outros, era o rei deste reino. E olha os seus seguidores, todos pobres também. Eles não tinham nenhuma bandeira para colocar de lado das janelas. Então, o que eles fizeram? Lançaram suas roupas sobre as sacadas e as penduraram nas janelas quando ele passava. Ele não tinha nenhuma púrpura brilhante para fazer um tapete para os pés do jumentinho. Então, eles lançaram suas próprias roupas, surradas no caminho, espalharam ao longo do caminho ramos de palmeiras que podiam facilmente obter das árvores que guarneciam as estradas, porque não tinha nenhum dinheiro com a qual pudesse custear a despesa daquela grande festa. A cada caminho, este era um fato.
consumado de pessoas pobres. Nem um brilho de ouro, nem uma bandeira ostentada, nem um soprar de trombetas de prata, nenhuma pompa, nenhuma circunstância. Estranho reino este, né, irmãos? Um reino no qual aquele que é o principal entre nós não é aquele mais rico em ouro, mas aquele que é mais rico em fé. Reino que não depende de nenhum rendimento, exceto o rendimento da divina graça. O reino que oferece a cada homem sentar sob sua sombra com deleite, seja ele rico ou pobre. Reino estranho este, meus irmãos. Mas está aqui uma coisa talvez mais excessivamente extraordinária. Ele era um reino sem força armada, sem um exército. Onde estão os teus soldados? Este é o teu exército? Esses milhares que te servem? E as suas espadas? Eles carregam galhos de palmeira. E os seus equipamentos? Estão quase se desnudando para calçar o caminho com suas roupas. Qual é a sua hoste? Seus batalhões? O mais estranho rei, que não usa nenhuma espada, mas cavalga adiante no meio deste povo, conquistando e para conquistar um estranho reino, sem batalha, sem sangue, sem lágrimas, sem devastação, sem cidades queimadas, sem corpos mutilados. Este reino não é implantado pela força, pela guerra, pelas armas ou pelo derramamento de sangue, mas pelo Espírito Santo. O reino fala de uma qualidade de vida, justiça, paz, alegria no Espírito Santo. Romanos 14. Rei de paz, rei de paz. Este é o teu domínio, não por força nem por violência, mas pelo teu Espírito. Zacarias 4. E ainda assim, no reino no qual o Cristo é rei, hoje, não há força para ser usada. Seria um dia ruim para a igreja quando ela emprestar o exército daqueles povos gentios. Podemos rejeitar Jesus, mas nunca detê-lo. Ele avança. O reino é vitorioso. Muitas foram as tentativas para afastar Jesus do projeto de implantar o reino. Jesus quis matá-lo, o diabo quis desviá-lo, multidões quiseram fazê-lo um rei político, os religiosos o acusaram de blasfemo e impostor, os sacerdotes, por inveja, se uniram aos políticos para o prender. Todos se mancomunaram para deter Jesus e seu reino. Mas ainda quando na cruz, Jesus era o dono da situação. Ali, ele abriu as portas do reino para o ladrão arrependido. Os homens quiseram detê-lo pregando-o na cruz. Mas na cruz, ele abriu as portas do reino para você e para mim. Amém? Ele é o reino presente. Quando Jesus governa a sua vida, começa o reino. O imperador Constantino, através do Edito de Milão, no ano 303 depois de Cristo, tornou o cristianismo a religião oficial. Também pensou que podia fazê-la grande. Nada além de poluição, degradação e vergonha. Aquela igreja que pediu às tropas civis para ajudá-la. Aquela igreja que faria seus sábados obrigatórios às pessoas pela força da lei. Aquela igreja que teria os seus dogmas proclamadas com o ressoar de tambores e fez o punho ou a espada, tornaram suas armas, não conheceu de que espírito ela é. Estas armas são carnais. Carnais. Agora, elas são nosso reino. Elas são fora de propósito. Agora, o nosso propósito é um reino espiritual. Seus exércitos são pensamentos amorosos. Suas tropas são palavras amáveis. O poder pelo qual governa seu povo não é a mão forte e o braço estendido da polícia de soldados, mas pelas ações de amor, de palavras de superabundante bênção, ele declara seu soberano poder. Este era um estranho reino também, porque, meus irmãos, não tinha qualquer pompa. Não menos grandioso que um rei, ele era o servo de todos. Assim ele cavalga. Cavalga no seu reino de submissão, um reino de humilhação. Irmãos amados, nós também podemos pertencer a esse reino. Nós podemos sentir em nossos corações que Cristo vem a nós para subjugar toda altivez de pensamento orgulhoso. Este é o reino de Cristo. Um reino que não se mantém do dízimo à igreja ou imposto de Páscoa, mas um reino que vive sobre a livre vontade de ofertar de um povo disposto. Um reino que não exige nada de qualquer homem, mas que vem a ele com a força mais poderosa, que transforma mais poderosa eficácia do que a exigência, dizendo a ele:
Tu não estás debaixo da lei, mas sob a graça, sendo comprados por um preço. Agora, pois, glorificai a Deus do seu corpo. 1 Coríntios 6. Porque foste comprado por preço, e o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estás debaixo da lei, e sim da graça. Os súditos desse reino são pessoas diferentes. Veja em Mateus 5, pobres, quebrantados, mansos, famintos de justiça, puros de coração, pacificadores, misericordiosos. A sua justiça excede a dos escribas e fariseus. Dedique-se a si mesmo e tudo que você tem ao serviço do Rei dos Reis. O Salvador vem. Ele vem lançar fora as suas lágrimas. Ele vem tirar você do lamaçal. Eles o ridicularizam. E isto é tudo que Cristo tem da multidão de homens que se acham excessivamente sábios. Ele é para eles loucura, e eles passam por ele com desprezo. Seus escárnios serão em breve trocados por lágrimas. Quando ele vier com real pompa e esplendor, os que negaram o rei da paz irão chorar e lamentar. O Senhor virá de uma forma espetacular, com coroa de arco-íris, com manto de tempestade, com voz de querubim e asas de vento, o julgamento marcado de toda a humanidade. Regozijem-se, o Salvador reina, o Deus de paz e amor, quando ele limpou nossas manchas e tomou assento nas alturas. Agora o filho de Davi arranca o egoísmo e continua vivendo em nós. Ao encerrarmos, amor, clamemos novamente. Hosana, Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor. Amém.